Olá! Hoje a gente vai conversar sobre um conceito muito bonito, inspirado num texto que fala sobre um lugar que todo mundo tem, mas que na correria do dia a dia a gente acaba esquecendo de visitar, um refúgio interior. Então, vamos mergulhar juntos nessa jornada para redescobrir esse espaço. E tudo começa com essa frase aqui. Parece simples, né? Mas é de uma profundidade enorme. É um convite para a gente dar uma pausa e pensar que, para além de toda a agitação aqui fora, existe uma paisagem interna, um espaço sagrado que é só nosso. Mas calma, antes de dar um nome para esse lugar, o convite é para a gente sentir como ele é. Para entender o que ele é de verdade, primeiro a gente precisa sacar do que ele é livre. Sabe, ele não é definido pela ausência, mas sim pela presença da quietude. Imagina só, um território dentro da gente onde o peso dos erros, o arrependimento, simplesmente não tem passaporte para entrar. É uma zona de paz, uma espécie de santuário onde aquela vozinha crítica que julga a gente o tempo todo fica do lado de fora. E a mesma coisa vale para o medo. Sabe, as ansiedades sobre o futuro, os ecos de traumas do passado. Tudo isso perde a voz nesse lugar. O medo pode até sussurrar do lado de fora, mas aqui dentro ele não consegue gritar. E é aí que a gente chega em 3 qualidades que definem esse santuário. Ele é um lugar silencioso, onde a mente finalmente consegue dar uma desligada daquele barulho todo. É suave, como se fosse um abraço, sem as pontas afiadas do mundo. E, o mais importante de tudo, é seguro. Um porto seguro de verdade. Bom, agora que a gente já tem uma ideia, um feeling de como é esse espaço, a fonte que a gente está analisando dá um nome para ele. Isso é importante, porque ao dar um nome, ele fica mais real, mais fácil de acessar na nossa cabeça. Vamos ver que nome é esse. E o nome desse lugar é Lindosa. E o mais legal dessa definição é que ela já quebra qualquer ideia de que é um lugar físico ou inatingível. Não. Lindosa é um estado de ser. É aquele momento e aquele espaço onde a nossa essência, a nossa alma, pode finalmente respirar em paz. E se conectar com Lindosa tem um efeito em 2 frentes, sabe? Não é só um efeito mental, em que os pensamentos acelerados finalmente diminuem o ritmo. É também um efeito emocional e bem profundo. É aquela sensação de pertencimento, de finalmente estar em casa, no lugar mais seguro que existe, dentro da gente. Tá, a ideia é linda, né? Mas aí vem a pergunta de R$ 1 milhão. Como é que a gente acha o caminho de volta para esse lugar? Nessa próxima parte, a gente vai ver justamente as orientações práticas para reencontrar essa trilha que leva para o nosso próprio centro. Pois é, essa é a pergunta que fica martelando na cabeça, né? Num mundo que vive puxando a gente para fora, como é que a gente consegue navegar na direção oposta, para dentro? A resposta que o texto nos dá, olha, é surpreendentemente simples. E o pulo do gato está aqui. O primeiro passo é entender que a paz não está na fuga. Não precisa largar tudo, abandonar a vida. O segundo passo, que é a prática mesmo, é aprender a habilidade de retornar. É um movimento interno, uma escolha consciente de voltar para esse centro, para o nosso lar interior. E olha que interessante, o texto dá até um nome para essa ação. Reconciliária. É mais do que só voltar. É um ato de reconciliação, fazer as pazes com quem a gente é, com a nossa necessidade de calma, com a paz que já mora em nós. É um encontro interior, tipo um rio que volta a encontrar o seu leito. E tudo isso que a gente conversou nos leva para o ponto central, para o coração dessa jornada toda. É uma afirmação muito poderosa sobre o nosso direito de ter serenidade. Porque no fim do dia, talvez o passo mais importante de todos seja esse: a gente se dar permissão, lembrar e acreditar de verdade que a gente merece paz. E não como um prêmio ou algo que precisa ser conquistado, sabe? Mas como uma condição fundamental do nosso ser. E essa é a grande virada de chave. Lindosa não é algo que a gente constrói do zero. É um lugar que a gente redescobre. Sempre esteve ali, quietinho, esperando pacientemente a gente voltar, como uma paisagem linda que estava escondida pela neblina da correria. Então, o convite final é este. Bem gentil, simples e possível. Começa com uma respiração. Um ato consciente que serve como âncora e como a chave da porta. A cada inspiração e expiração, a gente tem a possibilidade de voltar para casa. E para fechar, fica essa reflexão. E olha, não é para ser uma cobrança, tá? É só um convite bem gentil. Quando foi a última vez que a gente se permitiu visitar esse nosso espaço silencioso, suave e seguro? Fica aí o lembrete de que o caminho de volta está sempre aberto.